Sua história de sucesso. Emmett Fox. Talvez com o tempo, as muitas curas e a prática e altamente espiritual de Emmett Fox serão esquecidas quando novas gerações entrarem em cena. Mas o que será um tributo duradouro para o seu trabalho, uma chave de ouro para aqueles ainda não nascidos, é seu desvelamento da Bíblia. Já em sua primeira palestra em Nova York, ele despertou seus ouvintes para o valor imenso e prático da Bíblia em suas vidas. Ele instruiu todos a escrever na primeira página da Bíblia em letras grandes. Isto significa mim. Depois, prossiga para as primeiras 4 palavras da Bíblia. No princípio, Deus. E compreenda que Deus deveria ser o começo de todo empreendimento na vida. Inúmeras pessoas me disseram que antes de ouvirem Emmett Fox falar, elas consideravam a Bíblia como um livro sagrado, mas achavam que a leitura era fraca e às vezes inacreditável. Muitas vezes a Bíblia era pouco mais que um coletor de pó em uma prateleira ou escrivaninha. Uma recorda a história da senhora doente visitada pelo ministro local. Depois de conversar com ela por um tempo, ele perguntou: "Você tem uma Bíblia na casa?" A senhora respondeu: "Eu não ficaria sem um." E chamou seu filho, Johnny: "Traga para a mamãe aquele livro que ela tanto ama." E Johnny apareceu carregando o catálogo de Sears Roebuck. Emmett Fox mudou tudo isso para milhões de pessoas. Lembro-me de uma bela judia, membro do templo Emanuel na Quinta Avenida, dizendo que nunca entendia sua própria religião até ouvir a explicação de Emmett Fox das Escrituras. Ela nunca percebeu que Abraão defendia a fé racional e, portanto, nunca havia compreendido as incríveis realizações que a fé havia realizado. Ela disse que, para ela, Moisés se tornou uma pessoa real como um vasto conhecimento do verdadeiro Deus, e que ela até ganhou uma melhor compreensão de Jesus Cristo. Os católicos romanos compareceram primeiro à missa e depois compareceram às reuniões. Não só participaram membros de todas as convicções religiosas, mas também muitos ministros das várias religiões. Em 1934, Herder e Brothers, agora Herder e Hall, publicou a interpretação de Emmett Fox de O Sermão da Montanha, que imediatamente se tornou um best-seller entre os livros religiosos e permaneceu desde então. Tornou-se um clássico religioso, um livro básico não apenas no movimento metafísico, mas também foi usado em muitas das igrejas ortodoxas. Sobre a inspiração e profunda compreensão de Emmett Fox, o famoso Sermão da Montanha de Jesus se torna uma chave de ouro para o sucesso na vida moderna. Os ensinamentos, aparentemente obscuros e contraditórios, por exemplo, o preceito de Jesus de resistir não ao mal, tornam-se instruções vitais e úteis para lidar com os difíceis problemas da vida. Há alguns anos, um jovem contador veio me ver para compartilhar sua experiência com o Sermão da Montanha. Ele estava passando por um momento difícil em seu escritório, não recebendo a remuneração nem a promoção a que ele se sentia autorizado. Como consequência, ele sentiu que sua esposa e filho estavam sofrendo e havia muita fricção em casa. Tente como ele faria. A situação não mostrou melhora, mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. Saindo do metrô uma manhã a caminho do escritório, ele viu um livro em uma vitrine de livraria cujo subtítulo dizia:
a chave para o sucesso na vida. Ele murmurou: é certamente o que eu preciso, mas, enquanto li o título, O Sermão da Montanha, seu espírito caiu, pois, infelizmente, ele era de persuasão judaica e achava que um livro sobre Jesus era um pouco demais. Mas a sua rota para o escritório levou passado essa livraria todas as manhãs, e diariamente ele leu o subtítulo A Chave para o Sucesso na Sua Vida. Por fim, ele não pôde mais resistir. Ele comprou o livro, mas agora ele tinha outro problema. Ele não se atreveu a levar o livro para casa por medo de ofender sua esposa, que estava ainda mais comprometida com a religião judaica do que ele. Então, ele decidiu ler o livro durante as horas de almoço e guardá-lo em sua mesa. Ele leu e releu e admitiu que a maior dificuldade para ele era aceitar o nome de Jesus Cristo. Mas no final, o livro literalmente transformou sua vida. Não demorou muito para que ele tivesse um novo emprego com aumento substancial de renda, e eventualmente todas as dificuldades em casa desapareceram. Outro caso do poder do ensinamento de Emmett Fox era o do marido e o da esposa, que finalmente foram persuadidos a comparecer às reuniões. Uma quarta-feira à noite, eles compraram uma cópia do Sermão da Montanha. Ler e reler mudou completamente suas vidas, e eles conseguiram o que sempre estiveram em seus corações: um rancho no oeste. Agindo em seu palpite, eles se estabeleceram em Idaho e se tornaram fazendeiros de sucesso. Tal é o poder do Sermão da Montanha, agora publicado em francês, espanhol, grego, alemão e português. Inúmeras cartas chegaram de pessoas em todas as esferas da vida e de todas as inclinações religiosas, testemunhando vidas completamente transformadas. Emmett Fox continua seu desdobramento da Bíblia como uma fonte de poder prático com seu poder através do pensamento construtivo, que, entre outros tópicos, dá o significado interno de vários salmos. Nos 10 mandamentos de Emmett Fox, as regras de conduta de Moisés, do não, assume um novo significado construtivo, à medida que o indivíduo é levado a perceber que ele não precisa tirar nada de ninguém. De fato não pode, mas que todas as coisas são apenas por direito de consciência. Em 1968, o livro Diagramas para Viver, de Emmett Fox, foi publicado e nele revela que a Bíblia é realmente um grande diagrama do destino do homem. Depois de ter passado pelas provações e tribulações, os sucessos e os triunfos da vida, surge como a mulher vestida de sol. A lua está sob seus pés, e sobre sua cabeça está uma coroa de 12 estrelas. Você percebe que nasceu para ser livre, captou a visão espiritual. Você está pronto para triunfar sobre cada desafio, pois finalmente você sabe que é uma joia no diadema de Deus. Você não precisa mais ser levado pelos ventos do destino. Tu és o 7 vezes 7, o 12 vezes o 12, a medida de um homem. E Emmett Fox fecha com uma explicação de alguns dos simbolismos mais complicados que podem ser encontrados em qualquer lugar na literatura ocultista. O livro do Apocalipse de Jesus Cristo, ele mesmo dado a João. Vamos ver algumas das coisas que Emmett Fox diz sobre a Bíblia e sua história de sucesso. A Bíblia é o bem mais precioso da raça humana. Ele contém a chave para a vida. Mostra-nos como viver para que possamos ter saúde, liberdade e prosperidade. Ele encontra todos em seu próprio nível e o leva a Deus. Tem uma solução para todos os problemas.
Aliás, é o maior trabalho literário já compilado e, de longe, o mais interessante de todos os livros. Nossa versão comum, King James, contém o maior e melhor inglês já escrito. No entanto, o valor real da Bíblia está na interpretação espiritual. Maravilhosa como a Bíblia externa é, ela é muito menos que 1% da Bíblia interna, a Bíblia que está escondida atrás dos símbolos. Se você tem lido a Bíblia sem a interpretação espiritual, não encontrou a verdadeira mensagem da Bíblia, pois ela está abaixo da superfície. A Bíblia exterior é maravilhosa, mas a Bíblia interior é o dom supremo de Deus. Você erra, não conhece as Escrituras. Mateus 22, versículo 19. A Bíblia não se destina principalmente a ensinar história, ou biografia, ou ciências naturais. Pretende-se ensinar psicologia e metafísica. Trata basicamente dos estados mentais e das leis da atividade mental, e qualquer outra coisa é apenas incidental. Cada um dos principais personagens da Bíblia representa um estado de espírito que qualquer um de nós pode experimentar. E os eventos que acontecem com os vários personagens ilustram as consequências para nós de termos tais estados mentais, bons ou ruins. Alguns dos personagens da Bíblia, como Moisés, Elias e Paulo, são figuras históricas. Eles eram homens reais que viviam na terra e faziam as ações atribuídas a eles. No entanto, eles também representam estados mentais e, por sua vez, retratam estados mentais diferentes em momentos diferentes, à medida que as suas vidas se desenrolam. Outros personagens da Bíblia, como Adão e Eva, o filho pródigo, o bom samaritano, Lucas 10, versículo 33, ou a mulher escarlate, Apocalipse 17, versículo 3 e 4, são naturalmente fictícios e nunca tiveram uma existência real, mas expressam estados mentais também, e sempre de maneira notavelmente simples e gráfica. Os principais eventos da Bíblia descrevem as consequências seguintes em certos estados de espírito. Sua fé e entendimento tiram Moisés do Egito, Êxodo 14, versículo 21, e tiram Pedro da prisão, Atos 12, versículo 7. E essas qualidades libertam qualquer outra pessoa da mesma maneira, seja uma prisão de pecado, medo, dúvida ou alguma outra limitação humana. Agora, um estado de espírito não pode ser visualizado ou retratado diretamente como pode um objeto material. Ela só pode ser descrita indiretamente, por uma figura de linguagem, uma alegoria ou uma parábola. Mas, infelizmente, pessoas sem pensamentos sempre tenderam a formar a figura da fala ou a alegoria literalmente, ao seu valor aparente, perdendo assim o significado real, porque está escondido por baixo. O véu de Ísis vem para ser adorado, enquanto a própria Ísis é esquecida. Outro mal que decorre deste curso é que, como muitas parábolas, obviamente não podem ser literalmente verdadeiras, essas pessoas, incapazes de aceitar a autenticidade da história, rejeitam a Bíblia como uma coleção de falsidades ou mitos. O fundamentalista, por outro lado, violenta seu senso comum ao tentar fazer-se acreditar que essas parábolas são literalmente verdadeiras, enquanto no fundo do coração, que é o lugar que importa, ele não pode realmente acreditar nelas, e assim um conflito perigoso é criado dentro do seu subconsciente. Qualquer texto da Bíblia pode ser tomado no presente, no passado ou no futuro, porque Deus está fora do tempo.
Os heróis da Bíblia são representados como tendo muitas falhas no começo. Moisés matou um homem antes que ele obtivesse sua iluminação, e Paulo apedrejasse os primeiros cristãos, enquanto seu nome ainda era Saul. Mas cada um deles, gradualmente, superou essas falhas com muita oração e jejum. E isso é muito encorajador para nós. A Bíblia ensina que as condições externas e eventos não são importantes em si mesmos, mas apenas na medida em que eles necessariamente expressam o caráter, consciência do sujeito. A Bíblia é infinitamente otimista, mas nunca poliana. Não diz que tudo ficará bem. As coisas não ficarão bem, a menos que você as faça pensando corretamente. Ensina que os pensamentos e crenças negativas, especialmente o pecado de limitar Deus, Salmos 78, versículo 41, podem trazer todos os tipos de problemas e sofrimentos em sua jornada. O pensamento errado só pode trazer resultados errados. Não é um esquema rápido rico. Ensina que, se você tiver fé em Deus, suprirá abundantemente as suas necessidades. Mas a metafísica não trará dinheiro por si mesma. Não ensina que você tem apenas que ordenar o que quer, pensando nisso, e que Deus deve obedecer às suas ordens. Essa ideia absurda geralmente acaba um desastre. A verdade é que você pode demonstrar apenas o que você realmente tem consciência, e o que você tem consciência para você deve demonstrar. Não é mente sobre a matéria. Ensina que o que vemos ao nosso redor é apenas nossos próprios pensamentos e crenças objetivados. Assim, não tentamos dominar algo fora de nossas mentes, mas mudar nossas mentes. Não finge que seu problema é imaginário. Admite que está lá como uma experiência, mas diz que essa experiência pode ser dissolvida pela realização da presença de Deus. Não é cura da fé no sentido comum de combater um mal supostamente real com fé cega e força de vontade. Ensina uma fé inteligente e compreensiva, baseada na bondade e na presença de Deus. Não é panteísmo. O panteísmo, como geralmente entendido, dá ao mundo exterior uma existência separada e substancial e diz que é parte de Deus, incluindo todo o mal e crueldade que se encontram nele. A verdade é que Deus é a única presença e o único poder, que Ele é inteiramente bom, que o mal é uma crença falsa sobre a verdade e que o mundo exterior é o retrato das nossas próprias mentes. A Bíblia alcança que a oração de hoje pode corrigir tudo, se você não olhar para o passado. Lembre-se da esposa de Ló. Ela se transformou em uma coluna de sal. O sal é um conservante e na Bíblia simboliza a tenaz exploração do passado, que mantém a pessoa acorrentada às velhas condições, enquanto a Bíblia nos ensina a avançar com novas ideias e novas aspirações para novas aventuras. Não adie a leitura da Bíblia até que você tenha bastante lima e possa fazê-la completamente. Mas comece hoje e leia um pouco, até mesmo alguns versículos diariamente. E para fazer isso com maior compreensão, Emmett Fox nos dá algumas palavras-chave na Bíblia. Palavras que não apenas abrem a Bíblia, mas também abrem nossas vidas. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã.
Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.